Bom, pessoal, o vídeo de hoje eu listei alguns pontos que a gente vai discutir aqui. Vai ser meio aleatório, porque essa realmente a ideia do vídeo não é focar num assunto só e esquecer tudo o resto. Coloquei alguns pontos aqui para a gente ver, desenvolver algo durante o vídeo. Marquei algumas coisas, né? Eu fiz um rascunho aqui para que a gente venha lembrar o que está acontecendo, né? Um pouco que está acontecendo nesse atual cenário aí, tá? Primeiro ponto eu coloquei sobre o decreto de arma, o novo decreto de armamento, tá? O próprio Lula pediu que Flávio Dino, através da Polícia Federal, fechasse quase todos os clubes de tiro no país aqui, tá? Então essa fala do Lula, não estou inventando nada, essa é uma frase dele, é uma fala dele, ele falou. Então só estou repercutindo, só estou transmitindo, né, passando à frente o que ele falou, tá? Eu coloquei aqui embaixo aqui, né, para a gente poder se localizar, nortear um pouco sobre o que diz o artigo 5º da Constituição, tá? Eu vou ler aqui e a gente começa a criar uma opinião sobre isso, tá? Vamos lá então. Segundo o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, é inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, tá? Então eu fiz um rascunho embaixo para a gente poder discutir e argumentar alguma coisa sobre isso, tá? Portanto, temos o direito do porte de arma. O direito não quer dizer que a República te dará isso. O direito garante que a República não tirará a vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade, sobre o qual todos já nascemos com esse direito. O governo não criou esse direito e também nunca conseguirá manter a segurança. No artigo 5º da Constituição, apenas garante que o Estado não irá acabar, nem mesmo reduzir o direito atual de se defender. Tá? Então, o que está dizendo aqui praticamente é isso, que o Estado não, se o Estado não consegue estar com você, estar com cada cidadão 24 horas por dia, se o Estado não consegue garantir, se as leis e a segurança do Estado não consegue garantir que os bandidos, que o mal se arme, não se arme, que eles estão se armando, se o Estado não consegue garantir que as pessoas de mal não consigam se armar, então se ele não consegue garantir isso, ele não pode tirar o seu direito, o nosso direito de se armar, que é o nosso direito de se defender. Se o Estado não consegue estar no momento do ato presente com cada cidadão, ele não consegue fazer esse papel, ele não pode proibir você de se defender, você de defender a sua família, você de defender a sua propriedade, você de se autodefender. Então, é essa discussão que a gente sempre bate em cima. Eu creio que o pensamento meu não é somente meu, acho que muitos compartilham com esse pensamento, mas é basicamente isso. Se o Estado não consegue garantir, nos momentos do ato ali, do miliciano vir ali e tal, se ele não consegue garantir essa segurança, ele não pode te banir de você armar, se autodefender, tá? Porque a gente também tem família, a gente também tem casa, como diz o texto aqui, não pode, tá? Só que a gente vê várias controvérsias, essa é a pauta do presidente Bolsonaro, que ele veio falando desde do governo dele na eleição e tal, só que infelizmente encontrou vários impedimentos aí, isso eu não consigo entender, porque no Brasil tem muitos impedimentos para isso, isso é um nosso direito, tá? Então, realmente eu acho que não só eu, mas ninguém, bastante pessoas não conseguem entender qual que é a dificuldade, realmente a dificuldade deles garantir esse direito a nós. Ninguém está pedindo uma arma para o Estado, não, ao contrário, a gente está falando que a gente vai comprar nossa arma, a gente vai se armar. Tá? Então essa discussão é bem ampla, é bem grande, eu acho que cabe, né, só num vídeo, eu acho que cabe vários argumentos isso aí, vários argumentos para isso. Mas vamos lá, então eu vou pro segundo aqui que eu listei aqui, tá? Vamos lá então, as imagens do 8 de janeiro. O governo federal negou as imagens do dia 8 de janeiro, tá? Abre aspas. Flávio Dino nega as imagens sobre as invasões do prédio público e diz que só a justiça ou o poder judiciário podem pedir informações que fazem parte de uma investigação criminal em andamento. Por isso que a via para isso seria o poder judiciário, tá? Então,
existe uma investigação em andamento, processo em andamento aí, né? E ele simplesmente ele fala que ele não há chance, não cabe ele liberar as imagens sobre um processo que está em andamento. Então, eu não consigo entender, acho que todo mundo aí que também está vendo esse vídeo, todo mundo que tá, né, que tem o mesmo pensamento, que compartilha a mesma ideia, que existe, assim, relatos, existem provas, cara, que isso foi armado, tinha bastante armação, bastante pessoas, né, infiltradas naquele momento ali, que cometeram o ato a fim de condenar, de condenar um pessoal que estava ali, tá? Então, é claro que eu não sei até quando vai continuar esse julgamento, esse processo aí, só que eu acho que não tem problema nenhum que as imagens sejam divulgadas. Não tem problema nenhum que as imagens sejam divulgadas. Assim, não tem nada que condene eles, né, de certa forma, que prove o contrário, não tem por que eles não liberar essas imagens. Então, mais uma vez, é um assunto longo que eu acho que existem vários pontos, várias incógnitas, né, essas imagens, principalmente desde o abrimento da CPMI, que eles não queriam abrir a CPMI, desde das provas agora que eles não querem entregar. E aí fica a pergunta, né, o que temem, qual o medo que eles têm para entregar isso aí, entregar as imagens. Então, isso sempre dá espaço, né? Sempre dá espaço para que a gente pense que, né, que prove o que a gente pensa, já que isso foi armado, né? Porque se não tem nada a dever, se não tem nada a temer, eles simplesmente entregam as imagens. Então, depois do que tudo está acontecendo, do que acontece, né, nesse atual cenário político aí, a gente viu algumas redes sociais, precisamente nas redes sociais, falando sobre impeachment do judiciário. Tá? Então eu coloquei, né, uma observação aqui. Veja bem, pessoal, essa é a minha observação. Não temos como pedir impeachment de algum ministro do Supremo. Não temos como pedir hoje impeachment de alguns ministros do Supremo. Veja que são 11 ministros e eles se protegem entre eles. Ao contrário, muitos que a população brasileira elegeu lá para o Congresso tem uma derrapada, tem aquela famosa derrapadinha. Então não há como assinar uma petição. De fato, não há como assinar uma petição, porque está um amarrado no outro. Tá? Então, enquanto a gente não moralizar o Congresso, né, não temos como moralizar o Judiciário. Isso é um fato. Se o judiciário se depende do Congresso para impeachment, como que a gente vai impeachment se eles estão amarrados, trocando favor entre eles? Não existe, e ainda digo mais, não existe como moralizar nada nesse país enquanto o legislativo não for moralizado. Ponto. Esse é o ponto. Não existe como moralizar nada nesse país se simplesmente os três poderes não são moralizados. Tá? Não tem como moralizar nada nesse país aqui. Como ele vai impeachment alguém do Supremo, né, algum ministro, se o Congresso, na sua grande maioria, tem ali, né, uma derrapada? Como que a gente vai dar andamento no processo? Então é meio ilógico um negócio desse. Então, tomar cuidado nessas falas de impeachment, isso, aquilo e tal, sendo que realmente no atual cenário, eu acho que não é ilusório acontecer, tá? É a minha opinião, é ilusório acontecer. Queria muito que acontecesse, acho que grande parte aqui a gente queria que desse andamento nesse processo, porque a gente vê um ativismo, de certa forma, a gente vê um ativismo, isso é fato, tá? Só que, infelizmente, na atual situação, no atual cenário, não tem como. Eu não vejo como acontecer isso aí, não porque eu não quero, tá? Não vejo possibilidade por conta dos processos que estão em andamento. Eu coloquei aqui sobre o Sérgio Cabral, né? Coloquei uma pequena notícia dele aqui, que diz que depois de 6 anos preso, acusado de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propinas de empreiteiras, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral,
será homenageado pela Escola de Samba União Cruz Maltina, tá? Então, depois de tudo, ele vai ser simplesmente homenageado, né? Roubou, fez tudo, roubou propina, fez tudo que se corrompeu, né? Seus atos foi todos corrompidos e agora ele vai ser homenageado. Esse é o Brasil, né? Uma escola de samba, um carnaval, né? Que é uma palhaçada. O carnaval vai simplesmente, a escola de samba elogiar, vai homenagear ele. Bonito, né? Então aí a gente tem uma reflexão, porque a esquerda louva o crime no Brasil. Essa relativação de crime no Brasil. Veja que Márcia Tibara disse: eu entendo o assalto, eu compreendo e vejo razões no assalto. Alguém vai lembrar dessa fala? Eu tenho uma lógica no assalto. André Sanches falando em roubo de celular, relógio, normalizando o ato. O Brasil sempre continuará nessa política. Só vamos mudar quando as pessoas imparciais ao crime, pessoas que legitimam com jogos e palavras, continuarem sendo louvadas, como, né, Sérgio Cabral. Se as pessoas continuarem sendo louvadas, pessoas e o pior, que o carnaval é com o nosso dinheiro, tá? E o pior, né? Pessoas que sendo louvadas com dinheiro nosso, que corromperam o nosso dinheiro, o Brasil vai continuar, né, essa política suja que sempre é. Então, por isso que lá em cima, quando eu falei sobre o Congresso, sobre moralizar o Congresso, aí muitas pessoas pensam só no voto do presidente, mas, cara, não é só o presidente, não é, que tem que pesquisar qual é o histórico, né? Porque não vai demorar, mas se não começar agora não vai acontecer nada, não vai chegar em lugar nenhum. Então o voto para vereador, voto para deputado, para senador, para governador, para prefeito, tudo tem que ser analisado, tem que ser, veja o histórico de cada eleitorado, veja ali e tem que investigar, não tem que fazer, não existe outro meio, tá? Eu coloquei para finalizar o vídeo aqui sobre o que eu acho o pior de tudo. Eu acho que é normalizar esse ato. Eu acho que né, é o pior de tudo, que depois de tudo eu considero que o pior é a vinda de Nicolás Maduro para o Brasil. Será que alguém desse desgoverno parou para analisar o que esse tirano fez e faz com o seu país? De certa forma, né? O sofrimento de todos os cidadãos. E aí vem o Lula falar que a Venezuela é uma democracia. Que democracia que é a Venezuela? Que Estado de Direito é esse que ele defende? É impossível, pessoal, não enxergar o que está acontecendo. É impossível passar à frente e não ver o buraco para onde estamos indo. E aí vem, né, depois de tudo isso, depois de tudo que aconteceu, o STF quer todos os dados os que seguem o Bolsonaro nas redes sociais, todos os dados, né? Ele esqueceu tudo isso aí, ele esqueceu tudo, né? E ele agora quer os dados. O importante é os dados. O importante é saber quem segue o Bolsonaro nas redes sociais. É mais importante do que Sérgio Cabral, que foi solto aí. É mais importante que o porte de arma não pode ter porte de arma. Então, é mais importante, depois de tudo, né, da corrupção que está tendo, é mais importante saber quem segue, né, Bolsonaro nas redes sociais. Esses sim são realmente ditadores do Brasil. É assombroso. É essa a palavra para o atual momento que estamos vivendo nesse país. Então, eu listei algumas coisas aqui para a gente discutir, para a gente, né, analisar um pouco de perto, mais de perto, não focando só em algo, né, só em uma situação, um assunto, mas assim, abrangindo mais, ficou meio aleatório, mas essa é a proposta do vídeo mesmo, para a gente poder discutir um pouco, né? Então, como eu sempre disse, é analisar o voto, é analisar quem vai colocar lá, quem essa pessoa defende, o que ela defende, como ela governa, qual é o histórico, se ela teve histórico, tem que ver o histórico. Então não existe outro meio. 2024 tem eleição para vereador agora e prefeitos, então essa é a chance da gente colocar
em andamento mais uma vez esses pensamentos democráticos, pensamentos que anticorrupção, pensamentos de direita, rapaziada aí que somos nós que defendemos a direita aí. Essa é a hora de se unir e fazer realmente o peso, né, nas votações, tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, fico com Deus, um beijo no coração de todos vocês aí, mas é isso aí, tamo junto.